Boa noite, amados, mais que vencedores. É gratificante estar mais uma vez reunidos em família espiritual sobre esta terra, com os meus irmãos, com o internauta, você que nos assiste à distância. É gratificante nós estarmos mais uma vez na casa do Pai, para engrandecermos o seu nome, para darmos a Ele o nosso louvor e render-lhe glórias por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós temos vindo a esta casa, vindo a este local, temos aprendido da palavra, da graça de Deus, que tem nos feito uma transformação de vida, que tem transformado as nossas vidas. E nesta noite, certamente, você veio aqui talvez com alguma necessidade, com alguma questão não resolvida. E no passado, quantas vezes, quando estávamos na lei ainda, alguns de nós, quiçá a maioria das pessoas que aqui se reúnem, que vieram do legalismo, e as pessoas faziam barganhas com Deus. Eu quero isso, mas eu preciso subir no monte, eu preciso de um jejum, eu preciso, para alcançar uma bênção, eu sempre precisava fazer uma outra coisa em troca. Esta era uma forma de meninos, era o agir de meninos, era o pedir como meninos. Mas pela palavra da graça de Deus, que nós temos aprendido neste local, nós já sabemos que nós somos homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Sabemos pedir, porque sabemos que iremos receber. Sabemos pedir, porque sabemos que as mãos de Deus estão estendidas sobre as nossas vidas. E nesta noite, nós viemos aqui para pedir, nós viemos aqui para clamar, nós viemos aqui buscar algo que ainda não existe nas nossas vidas. Nós vamos chamar a existência nesta noite. Talvez você venha aqui esta noite para interceder e não esteja precisando, talvez, de nada. Mas você conhece um irmão desta igreja, você conhece um parente, você conhece um amigo que está passando por uma situação delicada e você pode interceder por ele. E nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas. Já fez logo que nós acordamos nessa manhã. Já nos deu mais um dia de vida e certamente fará grandes coisas no nosso meio a partir de agora. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e amado, nós te engrandecemos o nome, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que tu nos concedeste, Senhor. Ó Deus querido, queremos levar os nossos pensamentos cativos à tua obediência, Jesus, para que tu possa, Senhor, através da nossa boca, Senhor, através dos nossos gestos, ó Deus querido, ser glorificado nos céus, ó Deus. Seja o teu nome engrandecido nesta hora, Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, grandes manifestações do teu querer, da tua vontade, tem se manifestado em cada um de nós, Jesus. E hoje, Senhor, nós sairemos daqui, não como nós entramos, Senhor, mas sairemos revigorados, sairemos daqui transformados pelo teu amor, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Nós sairemos daqui, como diz a tua palavra, que somos mais do que vencedores. Oramos com fé, em o nome de Jesus, e aqueles que creem, digam amém. Amém, louve ao Senhor, glória a Deus. O amor do Senhor já se renovou nesta manhã. Nós estamos na casa do Senhor, melhor lugar que nós poderíamos estar. Nós estamos aqui porque nós cremos que grandes coisas tem o Senhor para nós nesta noite, amém? Vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos dizer para Ele: eu creio em Ti, Jesus. Eu venho aqui confessar a Tua palavra, eu venho aqui orar, eu venho aqui chamar a existência as minhas promessas e Te exaltar acima de tudo. Recebe meu louvor nesta noite, Jesus. Graças a Deus. Eu posso ver que antes de tudo ser criado
é digno desse aplauso. Ele é digno de toda glória, por causa do seu grande amor, da sua bondade, por causa da grande obra que Ele está realizando em nós. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno deste louvor. Muitas vezes no meio de tribulações é difícil dar glória, louvar, cantar uma canção. E não há crente em Cristo Jesus que não passe por elas. Mas nós sabemos que cada tribulação que passamos, ela tem um objetivo, não de nos fustigar, não de nos entristecer, mas de nos promover. Diz a canção que nós vamos cantar: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que o Senhor está nos dando para crescer um pouco mais, eu creio. Tende para o grande gozo quando passares por várias tribulações. Essa tribulação que você está passando vai te promover. Creia nisso, creia nisso. Eu creio, Senhor. Cante, igreja, cada vez que a minha fé é provada, você vai sair mais forte dessa situação. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são maiores do que meu Deus. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Que não vão me impedir de Não caminhar. vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu creio. Quando os crentes cantam, contemplo em fé, minha vida revestida está do teu poder. Contemplo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, vou viver. Isto é agradável aos olhos do Senhor. Creia e cante com mais confiança. Cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Estamos crescendo, As igreja. montanhas E vales, desertos e mares, Tudo coopera para o meu bem. atravesso me leva. olhe para esta situação e diga para ela, diga para ela: minhas provações não são Maiores do que o meu Deus, Meu Deus é maior. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Declare. Deus vai me fazer. É promessa do Senhor. Receba, receba. contemplo em fé,
igreja. Aleluia! Você não está sorrindo por quê? Deus já nos deu muito motivo para isso. Diga aleluia! Conhecemos nosso chamado, conhecemos a nossa posição em Cristo Jesus. Eu sou filho do Deus vivo. Glória a Deus. Sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou rei e sacerdote, Muito mais que vencedor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Quando louvo e adoro, Ele ouve orações, manda vir o terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder de fogo e fecha a boca do terror. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Cante, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho do Deus vivo. Sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor. Eu sou Tudo aquilo que a Bíblia diz que sou. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age. quando louvo, Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações, manda vir um terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder de fogo e fecha a boca do terror. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, do reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, Ele quem age por diga bem forte mim. isso. Eu faço parte do reino de Deus. Aleluia! E porque nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos vontade de louvar, de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do nosso Deus. Você vai declarar isso. Há uma vontade em mim tão grande de adorar ao meu Senhor Jesus. Há uma vontade em mim de adorar o Senhor. De exaltar o seu nome. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As vozes levantam meu corpo pra pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Amém, irmão David? Vontade maravilhosa de adorar o Senhor. É um privilégio maravilhoso. É Não é verdade. para todos. Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar. Precisamos te adorar, Jesus. Quando eu recebo vitória, eu preciso adorar também. Eu preciso, eu quero. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Então pule. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre
adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. E as palmas não param. Não param. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor me deu. Declare. Quero adorar. Quero ouvir os homens agora. Este é o dia que o Senhor me deu. Diga com fé. Quero adorar, quero As adorar. abençoadas. Este é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero Todos. Este é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Última vez. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. É pra sempre, meu irmão. Esse amor não tem fim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse amor não tem fim, igreja. É para toda a eternidade. Graças a Deus. Cumprimente quem está do seu lado. Dê boa noite. Jogue virtudes na vida do seu irmão. Diga graças a Deus que você está aqui nesta noite, adorando junto ao Senhor, orando em família espiritual. Graças a Deus. Seja bem-vindo, internauta. Boa noite. Que bom que você está conosco. Vamos usufruir das bênçãos, das benesses da graça do Senhor. Vamos usufruir desse templo maravilhoso que Deus nos deu. Vamos usufruir desta noite de segunda-feira. Graças a Deus. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Então pode sentar-se. Amém. Hoje nós não temos nenhum visitante. Estamos reunidos em família espiritual. Amém. Que músicos maravilhosos, né? Amém. Estamos reunidos aqui em família espiritual. E eu vou então passar os nossos avisos, a nossa agenda. E vamos prosseguir, porque hoje nós vamos orar. Você está pronto para orar? Graças a Deus que tem aqui um povo fiel, presente todas as segundas-feiras de oração e confissão, e que tem visto testemunhos. Amém? Eu recebi aqui um testemunho, vou entregar para a nossa bispa, para ela ler esse testemunho oportunamente, diz respeito ao culto de segunda-feira. E como esse, muitos testemunhos estão chegando, respostas de orações que nós fizemos às segundas-feiras. Graças a Deus, que Deus tem ouvido as nossas orações, e não só ouvido, Deus tem respondido. Amém, igreja? Então, o que nós tivemos neste final de semana? Cada final de semana tem sido melhor que o anterior, né? Neste final de semana, nós tivemos uma programação especial na cidade de Itanhaém. Alguém aqui foi? Amém, bastante gente, graças a Deus. Foi comemorado o 9º aniversário da nossa irmã Cristo Vive de Itanhaém, pastores Ricardo e Ione Rocha. Foi uma festa, muita gente de São Paulo esteve lá, nossa bispa Solange trouxe a mensagem, foi uma bênção. E agora nós estamos vendo frutos, muitos frutos, que foram plantados há 9 anos atrás, né? Já estão dando, né, aquelas sementinhas já estão dando frutos hoje. E hoje nós temos visto ali a igreja de Itanhaém crescer não apenas em quantidade, mas em qualidade também. E também tem alargado as suas estacas, né? Cada vez que nós voltamos lá, a igreja de Itanhaém tem alguma coisa diferente, alguma coisa construída, um detalhe a mais, uma parede que foi derrubada, outra que foi erguida, uma melhoria aqui, uma melhoria assim, aqui, ali. E é assim que tem que ser mesmo. Graças a Deus
que o povo ali tem crescido na graça, no conhecimento do Senhor, e só notícias boas, né? Só notícias boas. Todos que foram lá voltaram assim, maravilhados, surpresos, no bom sentido, muito felizes com o que Deus está fazendo naquela cidade. Temos um refúgio da graça de Deus lá no litoral também, na cidade de Itanhaém. Graças a Deus por isso. Domingo, ontem, que nós tivemos? Nós tivemos um culto aqui, como disse a nossa bispa, um parênteses naquela mensagem que ela está trazendo sobre os 2 mistérios, né? Porque o mundo aí fora comemora a Páscoa. E a nossa igreja não pode ficar alheia ao que está acontecendo lá fora. Nós temos que também, à luz da palavra de Deus, trazer o ensinamento, o entendimento que a Bíblia diz a respeito de Páscoa. Então a nossa bispa ontem fez um parênteses, falou um pouquinho sobre a Páscoa. Nossa bispa começou falando do amor de Deus, não é? É sempre bom ouvir do amor incondicional do Senhor, que mesmo que nós pequemos, mesmo que nós erremos, o amor de Deus pelas nossas vidas continua o mesmo. Depois também ela fez um resumo sobre a graça de Deus. Só a nossa bispa mesmo, irmãos, para conseguir fazer um resumo da graça de Deus em tão pouco tempo, né? Ela nos mostrou aqui o plano maravilhoso do Senhor, a graça de Deus, a nossa salvação eterna, o plano do Senhor para as nossas vidas e que tudo está consumado. Falou também que nós não precisamos fazer mais nada. Nós precisamos apenas crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Vimos ali um vídeo maravilhoso sobre jejum, o verdadeiro jejum, o jejum da Cristo Vive, né? Que não é se abster de alimento, é se abster de coisas ruins, de coisas que fazem mal à nossa vida, atitudes erradas. Quantas coisas nós aprendemos no culto de ontem. E ainda para fechar com chave de ouro, nós tivemos aqui tantas vidas que receberam Jesus no seu coração, né? Então houve salvação ontem e é para isso que existe a Páscoa do Senhor. Esse é o objetivo, não é? É a salvação, é o encontro com o Senhor, é a vida eterna, é manifestar a salvação das nossas vidas. Temos aqui então mais um grupo de irmãos salvos, irmãos em Cristo, que vão morar no céu conosco. Você está feliz? Amém, porque no céu há festa. Aqui também teve festa ontem à noite, né? E nós devemos então andar nesse espírito, não fazer pouco daquilo que aconteceu, mas falar, lembrar, tentar conhecer. Se você conhece algum daquele irmão, vá até ele, apoie, dê as boas-vindas, faça com que ele se sinta amado, certo? Amém. Isso nós tivemos ontem, então. Hoje, nosso culto de oração e confissão. Vamos orar logo mais. Próximo encontro nosso, quinta-feira, 20 horas. Bispa Solange vai continuar com aquela palavra sobre os 2 mistérios. Mistério da piedade e mistério da iniquidade. Que, como eu disse, para nós não é mais mistério, né? Pelo contrário, nós temos aprendido muito. E de posse desse conhecimento, nós temos, fala se não é verdade, irmãos, identificado com muita facilidade o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Então, para nós está claro, e é esse mesmo o chamado da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Não é ficar fechada, muito pelo contrário, é proclamar, nós cantamos uma música que diz isso, né? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça. Então nós temos proclamado, o nosso chamado é esse mesmo, levar a verdade às ovelhas de Jesus, e quinta-feira então às 20 horas, a Bispa Solange vai estar dando continuidade a esse maravilhoso tema. No domingo, nós temos... Não, antes do domingo vem o sábado. Sábado, 19 horas, o que nós temos, igreja? Fundamento Caris. Você sabia que o pastor da igreja de Itanhaém, pastor Ricardo, ele fazia parte do grupo inicial do Fundamento Caris? Ele era um jovem da graça de Deus que estava ali empenhado nos cultos do Fundamento Caris, nas reuniões, e hoje ele é pastor da Igreja Cristo Vive de Itanhaém. Então, é muito gratificante nós vermos o crescimento espiritual, nós vermos a maneira como Deus faz. E assim como o pastor Ricardo, muitos jovens que nós cremos estão aqui numa fase embrionária, já orando, já estão pregando, já estão trazendo a palavra, fazendo ofertório, cantando, dançando, ministrando. Então não perca, sábado você tem um encontro às 19 horas com o Fundamento Caris, palavra da excelência da graça de Deus, imperdível. Convide mais alguém,
Se você tem oportunidade de convidar alguém, convide. Sábado é um bom dia. Depois do culto nós temos o Lounge Caris ali. Sempre é servido alguma coisa muito gostosa para comer, para beber. Nós temos comunhão, nós temos ali um espaço maravilhoso que Deus nos deu. Então nós temos que usufruir disso. Temos que tomar posse desse espaço físico também. Então venha conversar, venha se aproximar dos irmãos e desfrutar do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Domingo, nós temos o culto às 18h30. Não perca. Essa é a programação da sua igreja esta semana. Você deve vir a todas as atividades, porque quem vem realmente sai daqui maravilhado, sai daqui cheio, sai daqui alimentado, sai daqui preparado para enfrentar o mundo lá fora que é mau. Então eu dou graças a Deus por eu poder estar aqui hoje, por você também que é meu irmão, minha irmã abençoada, que pode estar aqui hoje, dedicando esta noite ao Senhor no culto de oração e confissão. Então nós vamos nesse momento passar ao momento do ofertório. Você continue louvando a Deus também, porque o momento do ofertório é mais uma forma de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Amém, abençoados, boa noite. Hoje, quando eu estava escolhendo um versículo para o momento do ofertório, eu fiquei pensando, o que será que as pessoas pensam do nosso ministério, Porque toda vez que a gente vai iniciar um momento do ofertório, ou o bispo Rai, o bispo Solange, ou um pastor que vai dar início, sempre fala alguma coisa, Por que será que a gente tem que falar? Por que a gente não coloca uma urna, como algumas igrejas mantêm no fundo da igreja, uns envelopes em cima, e aí a pessoa vai e, se quiser, dizima ou coloca uma oferta? Por que nós não fazemos isso, Ana Júlia? Porque nós somos um ministério diferenciado, um ministério de conhecimento. E eu creio que falar a respeito do dízimo e da maneira certa de ofertar é benefício para o povo. Então, é minha obrigação. Amém? Então, eu acho que é obrigação dos pastores, dos bispos da igreja, ensinarem o povo a dizimarem, a ofertarem corretamente. Então, eu penso assim, que se você vê uma igreja onde o povo é pobre, miserável, não tem para o seu sustento, não tem para se vestir, eu vou afirmar que é culpa da direção, que não ensinou este povo a contribuir e não ensinou este povo, não semeando, a não colher. Amém? Então, nós ensinamos, Então, esta culpa eu não levarei. Amém? Amém. Segundo ponto que eu gostaria de enfatizar nesta noite é que a nossa contribuição, ela deve ser proporcional aos nossos ganhos. Amém? Deus é um Deus tão justo, tão maravilhoso, que Ele foi tão assim, de colocar uma medida santa, uma medida certa, para que não houvesse injustiça. Se Deus colocasse um valor, seria injusto. Como Ele colocou uma porcentagem, 10%, isso é justo, tanto para aquele que ganha um salário mínimo, como aquele que ganha 10 mil, 20 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão. Amém? Então, o nosso texto de hoje, 1 Coríntios 16, versículos 2, amém? E 3, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quer dizer, Paulo estava explicando como deveria ser separado os valores, para quando ele chegasse, aquilo já estivesse lá disponível. Amém? E o 3. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, volta no 2 para mim. E eu gostaria de dizer o seguinte, olha só. Conforme a sua prosperidade. Que Deus maravilhoso. É proporcional à prosperidade de cada um. É justo demais, Que Deus. E alguns ministérios por aí têm inventado valores diferentes. Não caia nessa.
10% é 10%. Então, o que estão dizendo por aí? Não sei se você já escutou. Não, 10% era uma lei judicial para o povo de Israel. Estão dizendo por aí que 10% tinha caráter temporal para aquela nação. Amém? Eu não encontrei nada no Novo Testamento que negue os 10% lá de trás. Eu acho que você não vai encontrar também. Se não foi dito que não é 10%, por que a gente vai querer inventar uma medida diferente dessa? Amém? Então, nós vamos ficar com os 10%, que é uma medida santa e justa que o Senhor colocou. E por último, eu gostaria de dizer, principalmente a quem nos assiste, que ainda não congrega conosco, né? E nos assiste pela TV, por exemplo, e assiste o programa da Bispa. E tem se alimentado desta palavra, ou quem assiste pela internet e também tem se alimentado da palavra do altar. Eu gostaria de lembrar que você deve dizimar onde você recebe alimento espiritual. Amém? Então, existe também uma prática que eu considero errada, que é a pessoa administrar o seu próprio dízimo. Então, assim, ela às vezes não está congregando numa igreja, ela não está em comunhão com algumas pessoas. Então, o que acontece? Ela acha que está certo dizimar, mas ela administra o seu dízimo. Ela pega aqueles 10%, ela dá para o asilo não sei das quantas, para a ONG não sei do que, ou uma pessoa carente, e ela pega aí, por conta própria, ela vai administrando. Eu queria dizer que isso é semelhante, eu já disse isso uma vez, a você entrar num restaurante e ali você pedir o couvert, a salada, a sopa, o prato frio, o prato quente. Aí você vai para a sobremesa, toma um cafezinho. Aí você atravessa a rua e paga a conta no restaurante da frente. Você se alimentou num local e pagou a conta em outro. Amém? Então, se você se alimenta nesta igreja, dizime nesta igreja. Amém? Com certeza você será muito abençoado. Eu dou glórias a Deus porque esse ministério é uma bênção. Eu considero 99% dos nossos membros dizimistas. E eu agradeço a Deus todas as vezes que estamos ali contando o ofertório. Nós glorificamos a Deus pela igreja, pelo entendimento que esta igreja tem. Amém? Pastor Bill estará aqui à frente, recolhendo o teu dízimo. Venha feliz, venha contente porque você tem a possibilidade de dizimar. Se é de acordo com a tua prosperidade, e você prosperou, e quer agradecer a Deus, louvá-lo com uma oferta especial, além do teu dízimo, faça isso. Faça isso, em nome de Jesus. Os músicos estarão aqui cantando, tocando, mas de certa forma também louvando, uma música instrumental. Venha feliz que o pastor Bill estará aqui à frente recebendo o teu dízimo. Amém?
Amém. Glória a Deus por este louvor abençoado, não é? Que som maravilhoso. Vamos falar um pouquinho, abençoados, sobre a palavra confissão nesta noite. Amém? Vamos entender um pouquinho. Eu gostaria de lembrar com os irmãos algumas frases até que o nosso ministério usa bastante, mas que às vezes vai passando desapercebido e o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com algumas coisas. Então eu quero trazer a memória hoje. Amém? O que é confissão? Nós vamos falar um pouquinho sobre confissão. A nossa oração, ela é a nossa confissão. Amém? Hoje, né, a oração faz parte da nossa vida de uma maneira diferente. Hoje nós entendemos que a oração é a nossa confissão. E a nossa oração, ela tem que estar de acordo com o novo pacto. Qual é o pacto que nós vivemos, abençoados? Pacto da graça de Deus. Ou seja, aquilo que Deus diz na sua palavra é o que nós cremos e o que nós confessamos ao nosso respeito. Amém? E como nós devemos então falar? Vamos ver na epístola, a primeira epístola de Pedro 4:11, a primeira parte do versículo diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amém? Você fala, abençoado? Amém? Então fale de acordo com os oráculos de Deus. A teologia, ela denomina oráculo como a verdadeira revelação divina, a palavra de Deus e de seus profetas. Ou seja, é uma verdade infalível. Olha que palavra bonita que eu vou falar agora, olha. Irrefragável. Sabe o que quer dizer isso? Incontestável. Assim são os oráculos de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é infalível, ela é incontestável. Então, quando nós falamos, quando nós confessamos de acordo com a palavra de Deus, o que acontece com a nossa oração, amados? Ela se torna infalível. Amém? Incontestável, porque nós estaremos confessando de acordo com a palavra de Deus. Neste novo pacto, o pacto da graça de Deus, então o que eu falo, o que eu oro, o que eu confesso, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso sair e inventar versículos abençoados. Amém? Achismos. Eu acho que se eu fizer desta maneira vai dar certo. Não. Eu não acho nada. Quem acha é Deus. Quem sabe é Deus. E eu tenho que falar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então a nossa oração, ela deve ser de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Está escrito. Por isso que a oração no novo pacto, ela é uma confissão. Nós estamos num culto de oração e confissão. Então por isso que a oração no novo pacto, ela é uma confissão. Porque conforme você confessa as promessas de Deus, as verdades de Deus, as coisas vão se movendo. Elas não podem ficar paradas, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Nada fica parado diante do nosso Deus. Amém? Então, quando nós oramos e confessamos de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, a nossa oração, guarde isso, ela se torna infalível. Amém? Hebreus 4:14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa, o quê? A nossa confissão. Então, o nosso sacerdote é Jesus, Filho do Deus Altíssimo, amém? Nosso sumo sacerdote, que penetrou no céu. E o que nós devemos fazer? Conservar firmes a nossa confissão. Então, a oração no novo pacto é a confissão das promessas bíblicas. Eu disse que nós íamos lembrar algumas frases, né, que nós dizemos aqui no ministério. Diz assim: aquilo que eu creio, eu... Amém. Repita comigo. Aquilo que eu creio, eu falo. O que você crê, abençoado? Na palavra de Deus? Então é isso que você tem que falar. Só pode sair da sua boca aquilo que é conveniente a um filho de Deus. A palavra de Deus. Amém? E esta é a oração que produz resultados. A palavra de Deus, quando falada em confissão, ela se torna uma oração. E ela então traz resultados. O quê? Resultados espirituais, resultados materiais, resultados físicos. Nós temos visto resultados aqui, não temos visto? Temos visto. Quantos testemunhos a Bispa Solange tem lido neste altar? Quantos testemunhos, muitas vezes citados. Eu estava no dia do culto de oração e confissão e a minha oração foi atendida. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso, nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos confessando, nós estamos trazendo à luz a palavra que é a verdadeira e que tem efeito.
Amém? Então a confissão, ela não permite dúvidas. A confissão diz, mais uma frase conhecida no nosso ministério: se está escrito na palavra de Deus, eu. Então se está na Bíblia, nós. Amém. A verdade é que Deus, abençoado, Ele só responde a oração que estiver respaldada em sua palavra. Eu disse no começo, não adianta nós acharmos algumas coisas, né? Eu acho que se fizer desse jeito, eu acho que se falar desse jeito. Não dá, amado, não tem como Deus responder. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, quando oramos em linha com a palavra de Deus, se torna o que? A oração que nós aprendemos no comecinho, infalível. Amém? Então, orar na graça de Deus é declarar as verdades de Deus em nossa vida. Vamos fazer um pequeno exercício de confissão? Algumas coisas que nós falamos sempre, às vezes algumas coisas se tornam tão corriqueiras e nós não podemos deixar que seja assim, né? Você sabe o que está escrito a seu respeito na Bíblia, não sabe? Muitas coisas. E uma delas que está escrito diz que você é um abençoado. Você crê nisso? Então nós não podemos deixar que o ser um abençoado se torne um chavão. Eu li até nos lábios ali da diaconisa Carol. Na lei, muitos que passaram por lá chegavam e falavam assim: a paz do Senhor, irmão. Aí na graça, às vezes a gente fala assim: abençoado. Mas esse abençoado, quando você disser para alguém, você tem que lembrar que este abençoado está imbuído de um poder de Deus, de uma autoridade de Deus, de coisas que Deus já manifestou. Nós não vamos ser abençoados, nós somos hoje abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Então, quando você estender a sua mão e declarar, você é um abençoado, saiba que está saindo da sua boca uma confissão correta. Amém? O que a palavra de Deus diz? Que você é um mais que vencedor. Amém? Que você foi chamado para reinar em vida. Que você tem direito a ter saúde perfeita. Que você vai ter sim para emprestar e não pedir emprestado. Que a tua família, abençoado, é bem-aventurada. Então, tudo isso, amados, e mais tantas mil promessas que o Senhor tem para nós, hoje é dia de nós reivindicarmos estas promessas, com esta sabedoria, amém? De que a oração no novo pacto, ela é a confissão das promessas bíblicas, e é isso que nós vamos fazer, confessar aquilo que é nosso por direito, amém? Abrir os nossos lábios com convicção, sabendo que cada pessoa que estará aqui no altar orando vai declarar em linha com a palavra de Deus. Por isso a nossa oração será respondida. Por isso a nossa oração será infalível, incontestável. Quando um filho de Deus abre a boca em linha com a palavra de Deus, Deus não pode falar, não vou fazer. Deus vai falar, ele está orando corretamente. Amém? Eu vou chamar os abençoados que estarão aqui neste altar, estarão neste altar, ministrando as nossas vidas. A pastora Vera, por saúde. O presbítero Marcos Boni, por restauração emocional. Pastora Renata, por prosperidade. Presbítera Cristina, realização pessoal. Diácono João, por vida familiar. Presbítero Cláudio, por propósitos espirituais. Diaconisa Carol, atitudes que devo mudar. Pastora Silmara, compromisso com o reino. E o pastor Bill vai encerrar dirigindo a oração pela nossa semana. Você está pronto? Fique de pé. Amém? Sabendo que a tua boca é uma trombeta e que ela tem que soar um som maravilhoso. Um som perfeito. Amém? Em sintonia com a palavra de Deus. Amém? Amém. Abençoado, nós vamos começar orando então pela nossa saúde. A Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se há algum sintoma, esse sintoma é mentiroso. Então, isso não procede do Senhor e nós vamos rechaçar essa mentira. Então, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a confessar, como disse a pastora Jaqueline, as mais de 7.000 promessas de Deus, porque Deus tem promessas também na área da saúde. Ele nos prometeu saúde perfeita. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por nós estarmos na Tua casa nesta noite, Senhor. Local de oração, Senhor, casa de oração. Local onde o Senhor mesmo falou que o Senhor ouviria
as nossas orações e nos atenderia, Pai. Nós estamos orando com fé, Senhor. Queremos orar agora, Jesus, a respeito de saúde física, Senhor Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor Jesus. E nós queremos colocar agora, Senhor, a nossa saúde física, Senhor, em oração. Se há alguém aqui, Jesus, na sua casa, se há algum internauta nos ouvindo, nos assistindo pela internet, que está com algum sintoma mentiroso, Senhor, nós declaramos neste momento, Senhor, o que diz a tua palavra, saúde perfeita, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor já carregou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O Senhor morreu na cruz para nos dar saúde perfeita, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ter saúde para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas que o Senhor nos colocou para fazer, Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos que aquele inimigo, Senhor, aquele dardo inflamado, aquela mentira do derrotado, que entrou por um caminho, há de fugir por 7 caminhos agora, Senhor. E nós declaramos perfeição nos nossos ossos. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, com mentira, Senhor, com relação aos seus ossos, osteoporose, osteopenia, Senhor, problemas na coluna, nós não recebemos em nome de Jesus. Problemas, Senhor, nos nossos nervos, problemas, Jesus, nos nossos órgãos. Os nossos órgãos são perfeitos, Senhor. Nosso coração, nossos rins, nossa vesícula, Senhor, estão em perfeita funcionamento. Nós não recebemos, Senhor, nenhum órgão trabalhando parcialmente. Nós recebemos órgão trabalhando em pleno funcionamento. Jesus, nós queremos mandar uma palavra agora, Senhor, para aquelas pessoas que precisam de oração na área da saúde, Jesus. Colocamos os pais da presbítera Solange diante de ti, Senhor. O senhor Alberto, Senhor, que está com um diagnóstico mentiroso, Jesus, com dardos inflamados. Nós não recebemos, Senhor. Oramos também pela irmã Dita, que tem uma cirurgia de vesícula marcada para esta semana. Jesus, que os teus anjos estejam ali acampados, Senhor. Que seja o Senhor mesmo, Jesus, a guiar aqueles médicos, aqueles enfermeiros, Senhor, para que haja, Senhor, sucesso nessa cirurgia e que a recuperação, Senhor, seja o mais breve possível, Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor, pela Sinira, que está com problema com seu filho, Senhor. Esta mulher está dopada, está à base de remédios, está à base de calmantes, Senhor. Nós mandamos uma palavra, Jesus, para a Sinira. Onde quer que ela esteja, Senhor Jesus, que ela possa sentir agora, Senhor, a tua paz, o teu refrigério, a tua cura interior, exterior. Senhor Jesus, que ela seja desintoxicada desse monte de remédios, Senhor. Que ela possa acordar, Senhor, para uma vida contigo, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que não vem de ti seja afastado da vida dela, Senhor. Oramos também pela senhora Idalina, que está com problema de vesícula e pedra nos rins. Nós não recebemos esta mentira do derrotado. Esta senhora, dona Idalina, está internada há 6 dias já, aguardando cirurgia. Senhor, nós lhe pedimos que as portas sejam abertas, Senhor, e que tudo coopere para o bem da dona Idalina, Senhor Jesus. Nenhuma mentira do derrotado vai prevalecer na vida desta senhora, Senhor. Nós oramos com fé. Mandamos uma palavra também, Senhor, para o nosso diácono Kleber, Jesus, nosso amado, abençoado, que está acamado, Senhor, com problemas na perna, Jesus. Sua perna está inchada, com erisipela. Em nome de Jesus, abençoado, recebe a oração da tua igreja. Que você seja curado pelas chagas de Cristo, que se manifeste a cura na sua vida, que não haja nenhuma imperfeição na sua perna. Nós oramos, nós clamamos, porque diz a palavra do Senhor, isso é direito nosso, faz parte da nossa herança. O Senhor Jesus morreu para que nós não tivéssemos nenhuma doença, Senhor. Oh Jesus, sê com o nosso diácono Kleber, onde quer que ele esteja, Jesus. Também pedimos pela Nádia.
está com problema, Senhor, também vai se submeter à cirurgia. Quanta mentira do derrotado, Jesus. Nós anulamos, Senhor, essas mentiras com a Tua palavra, Senhor, com a nossa confissão de fé, Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Manifesta a cura, Jesus, em todos estes pedidos, Senhor, que venham testemunhos de cura, Jesus. Que o diabo seja envergonhado, seja derrotado, porque ele não tem poder, Jesus. E que os teus filhos, Senhor, possam estar sãos e salvos para te louvar e para te engrandecer. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Restauração emocional que nós vamos orar. Restaurar é tornar novo de novo. Restaurar é tornar como era antes. E nós fomos feitos perfeitos em nossas emoções. E o Senhor diz, quando Ele faz a obra por completo. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos agora, Pai, chamar a existência, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos ativar agora, Pai, a nossa mente de Cristo, Senhor Deus. Nós queremos agora, ó Pai, trazer à nossa mente aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, ó Pai, a respeito das nossas emoções. Tu nos criastes perfeitos, ó Pai. E agora, Senhor Deus, que nós já nos encontramos novamente contigo, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos trouxe novamente para o Teu reino de amor, ó Pai. O Senhor traz com esta restauração da nossa vida espiritual, ó Pai, a restauração também, ó Pai, do nosso físico, ó Pai, da nossa mente e das nossas emoções. Nós recebemos em nome de Jesus, ó Pai, que todas as nossas emoções, Senhor, todos os nossos sentimentos, Senhor Deus, estejam, ó Pai, funcionando, ó Pai, estejam plenamente, ó Pai, ativados, para que nós possamos ser homens e mulheres felizes nessa terra, ó Pai. Que tudo o que fizermos seja bem sucedido, Senhor, porque Tu nos criastes em perfeição, ó Pai. Nós queremos agora declarar na vida dos Teus servos, nas nossas vidas, ó Pai, equilíbrio perfeito, ó Pai, para que nós possamos tomar decisões sábias, decisões em Ti, Senhor Deus, decisões equilibradas, ó Pai, decisões acertadas, decisões retas, ó Pai, e respaldadas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos agora, Senhor Deus, por aquelas pessoas que têm se sentido, ó Pai, incomodadas, ó Pai, pessoas que têm ali, ó Pai, sido atingidas por dardos do maligno, Senhor, por línguas felinas, ó Pai, por pressões, por situações, ó Pai, que têm vindo, ó Pai, contra a sua vida, ó Pai, querendo, ó Pai, fazer com que haja um abalo na nossa vida e na nossa fé, ó Pai, tentando tirar o nosso foco de Ti, Senhor. Nós oramos por essas pessoas, Senhor, e nós declaramos, ó Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor Deus, que toda mentira, que toda declaração, que toda palavra, ó Pai, que foi jogada contra a vida do Seu povo, agora bata em retirada, Senhor Deus. Nós rechaçamos em nome de Jesus, Senhor, e declaramos, ó Pai, que as emoções do Seu povo, ó Pai, nós declaramos que os sentimentos estão restaurados, ó Pai, para a glória de Deus. Nós declaramos mente de Cristo. Nós declaramos, ó Pai, a vida do Teu povo, ó Pai, ativada. Declaramos que o Teu povo é forte e ativo, Senhor Deus. E nós declaramos que estamos plenamente convictos que o Senhor, ó Pai, nos fez perfeitos e que nós, espiritualmente, ó Pai, somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Tomamos posse da nossa posição espiritual em nome de Jesus e nos declaramos perfeitos, emoções, sentimentos, a nossa vida em perfeição, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar agora pela prosperidade financeira. É um direito nosso, porque é uma promessa que está na Bíblia Sagrada. Então nós vamos tomar posse disso agora. Feche seus olhos e vamos orar com fé. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, grandioso, poderoso, querido Pai, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para clamar, Jesus, pela prosperidade, Jesus. É nosso direito, Senhor, é nossa herança, está escrito na Tua palavra, por isso nós tomamos posse nessa noite, Jesus. A Tua palavra nos diz, Senhor, que é tempo, Jesus, que é hora de nos levantarmos para receber a nossa herança, Jesus. E essa herança também faz parte, Jesus, de uma herança financeira, Jesus. Por isso nós declaramos que essa palavra se cumpra, Jesus, nas nossas vidas, que essa palavra se cumpra, Jesus, na vida dos Teus filhos, Jesus. Ó Senhor, nós Te entregamos nessa noite toda a situação de escassez, Jesus. Nós Te entregamos toda a situação de falta de recursos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa suprir, Jesus. Que o Senhor possa aumentar e possa multiplicar, Jesus, a nossa sementeira, Jesus. Não importa o que os nossos olhos estão vendo, Jesus. Importa o que a Tua palavra diz. E a Tua palavra diz que nós somos, Jesus, herdeiros, como o crente Abraão. Que nós, Senhor, temos o direito, Jesus, de ter o melhor sobre essa terra, de reinar em vida, Senhor. Por isso agora, Jesus, eu declaro, Jesus, na vida dessa igreja, dos Teus filhos, todos os recursos financeiros necessários, Jesus, nessa semana, nesse mês, Jesus, nesse ano, Senhor. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada filho. Por isso eu declaro, Jesus, todas as dívidas pagas, Senhor. Eu declaro as contas pagas, Jesus. Eu declaro, Senhor, dinheiro suficiente, Jesus, para alimentação, Jesus, para vestuário, Senhor. Eu declaro dinheiro suficiente para que os Teus filhos realizem todos os sonhos, Jesus. Colocamos também, Jesus, nas Tuas mãos toda a situação, Jesus, de desemprego, de falta de trabalho. Jesus, o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada filho. Então, nessa noite, Senhor, ouve, Jesus, o clamor dessa igreja. Jesus, coloca oportunidades boas na vida dos Teus filhos, portas abertas, Jesus, que cada um possa ter, Jesus, um emprego digno, um emprego justo, Senhor, uma fonte de renda, Senhor. Eu também declaro, Senhor, moradias boas, moradias dignas, Senhor, porque os Teus filhos, Senhor, são chamados para reinar em vida sobre essa terra, Jesus. E eu declaro também, Jesus, a sementeira dos Teus filhos, uma sementeira abundante, uma sementeira farta, Jesus, porque a Tua palavra diz, Senhor, é uma lei, Jesus, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, que o Senhor manifeste, Jesus, a 100 por 1 da semente na vida de cada filho, Senhor, e que, Jesus, não haja falta de nada, Senhor, que haja multiplicação dos recursos, Senhor, ainda que nós tenhamos só um pouco de azeite e um pouco de farinha, que o Senhor multiplique, Jesus, assim como o Senhor fez na vida daquela viúva. Eu tomo posse, Jesus, que assim também seja na vida dessa igreja, a multiplicação, Senhor, o Teu aumento, o Teu infinitamente mais nas nossas finanças. Oramos com fé e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você creu nessa oração, levante uma das suas mãos e diga: eu sou próspero. Nenhum recurso vai faltar à minha vida. Em nome de Jesus, assim será. Amém. Boa noite, amada igreja. Nós vamos orar por realização pessoal. Cada um de nós tem sonhos. E Deus, como um Deus bom, um Deus de toda boa dádiva, Ele está pronto para nos dar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, achegando no Senhor confiadamente ao trono da Tua graça. Pai, os Teus filhos, Senhor, têm sonhos. Teus filhos, Senhor, precisam, Jesus, de ver a manifestação nas suas vidas, Senhor, naquilo que eles têm pedido, Senhor. E o Senhor é um Deus bom, o Senhor está sempre certo, o Senhor está sempre pronto para nos atender. Por isso, Jesus, manifesta nesta noite, Senhor, surpresas, abundância, Senhor, portas de empregos abertas. Senhor, eu clamo pela vida do Alexandre agora, que me pediram oração, que aquela porta de emprego seja aberta, porque porta que o Senhor abre ninguém fecha, e porta que o Senhor fecha ninguém abre, Senhor. Ó Deus amado, manifesta o Teu poder, a Tua graça é melhor que a vida, Senhor, que ninguém perca as esperanças, porque a Tua palavra
palavra diz que a nossa esperança não será frustrada. Senhor, se alguém tem algum sonho, Jesus, engavetado, que tire da gaveta, que não tenha medo, porque o Senhor é um Deus que vivifica vale de ossos secos. Por isso, Jesus, eu te agradeço, porque eu sei, Jesus, que o Senhor vai manifestar grandes bênçãos sobre o teu povo nesta noite. Muito obrigada, Senhor, porque aqui é um lugar que nós temos recebido conhecimento, Senhor, e o povo que tem conhecimento não será destruído. Por isso que os teus filhos, Senhor, façam uso da palavra, da confissão, para chamar a existência aquilo que ainda não existe no mundo físico, mas no mundo espiritual está pronto. Que todos abram as suas bocas, orando conforme os oráculos de Deus, não titubeando, mas crendo, confiando, Senhor, e descansando em Ti, porque somente na graça nós podemos descansar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa igreja bendita, Senhor. Muito obrigada por aquilo que temos recebido. O Senhor é um Deus que dá aos teus filhos enquanto dormem, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Pai, a tua palavra está recheada, Senhor, de boas dádivas, Senhor. É nossa herança, Jesus. Comer o melhor desta terra, Jesus. Não pode ser menos, Senhor. Oh, Deus amado, por isso, Jesus, eu creio, Senhor, na tua palavra, nas tuas promessas, porque é o ano que nós vamos nos levantar para receber a nossa herança, vendo todos os nossos sonhos manifestados para a glória de Deus. E já te louvamos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por nossa vida familiar. Amém? Amém? E a palavra dessa noite foi o quê? Oração e confissão, né? Confissão. Vamos confessar então? Diga. Bendita é a minha família, porque está escrito que eu sairia do meio da minha parentela, do meio do mundo, e através da minha vida, a minha família seria bendita sobre a terra. E já declaro que a minha família é bendita sobre a terra. Amém? Diga, os meus filhos, para quem tem filhos, amém? Os meus filhos é uma descendência próspera, é uma descendência curada, sarada, totalmente restaurada. Os meus pais estarão nesta igreja louvando e glorificando a Deus. Amém? Diga, por quê? Porque você vai ser usado por Deus para levar a palavra aos seus pais, aos seus tios e aos seus irmãos. E você, de certa forma, tentou colocar a palavra de uma forma muito incisiva. Mas vá na mansidão do Espírito de Deus. Amém? Vá na mansidão do Espírito de Deus. Deixe que Deus venha falar através da sua boca. Porque o Senhor fala na palavra dele. A palavra que eu colocar no vosso coração, isto falai. Porque ao abrir a vossa boca, não será mais vós falando, mas sim o meu Espírito. Deixe Deus trabalhar através da sua vida. Amém? Vamos orar a Deus? Amém? Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, porque a Tua palavra já nos diz e já nos dá plena convicção que as nossas famílias são benditas sobre esta terra, Pai. E, Pai, onde há desarmonia, Pai, que haja esta harmonia manifestada, haja o amor, ó Pai, haja os homens tratando a mulher como a parte mais frágil, com toda a dignidade, ó Pai, para que ali, ó Pai, não sejam interrompidas as orações dos homens, ó Pai, que os homens possam ser, ó Pai, mais compreensivos com as suas esposas, ó Pai, e que assim venha se manifestar a Tua bênção, a Tua glória sobre o lar, ó Pai, no lar, ó Pai, onde não há paz, como está escrito na Tua palavra, Senhor, que o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz a vou-la dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe nem se atemorize o vosso coração. E assim se faça em cada família representada por cada filho teu nesta igreja, Pai. Que venha se manifestar, ó Pai, a longanimidade, que venha se manifestar, Pai, o amor ágape realmente, ó Pai, sobre as famílias, ó Pai. Porque a Tua palavra já nos diz
que a nossa família é bendita sobre a terra. E ela sendo bendita, porque assim diz a tua palavra, Pai, nada impedirá de que a bênção se manifeste, ó Pai. Porque a tua palavra já foi declarada e ela em brevemente se cumprirá, Pai. Porque assim está escrito, ó Pai. E assim se cumprirá e se manifestará em cada família, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar por projetos espirituais? Vamos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai, Abba, Pai. Oh Senhor Jesus, a Tua palavra diz que muito pode a oração de um justo, muito pode a nossa oração, Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui clamando, Senhor Jesus, para que as nossas orações aumentem cada dia, Senhor Jesus. Oh Deus, Pai, capacita-nos, Pai, para que não demos lugar à nossa carne, Senhor Jesus, para que a televisão não substitua uma oração, Senhor Jesus, para que uma saída não substitua as orações, para que um computador, Senhor Jesus, não substitua os momentos de orações, Senhor Jesus. Oh Deus, Pai, nós queremos, Pai, intensificar cada vez mais estas orações, Pai, porque nós sabemos que existe um canal direto contigo, Senhor Jesus. É a nossa arma espiritual, Senhor Jesus, a oração. Por isso nós queremos clamar cada vez mais, intensificar junto com a nossa família, Pai. Oh Senhor Jesus, eu clamo, Senhor Jesus, pelos chefes das famílias, pastores, Senhor Jesus, que chamem para si a responsabilidade de orar junto com as suas esposas, junto com as suas famílias, colocando na oração projetos de estudo, Senhor Jesus. Oh Deus, situações adversas, mas coloquem junto com a sua família e orem em unidade, porque a manifestação da oração vai se cumprir. Há um poder sobrenatural nesta oração. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, que o casal em si tem esse momento de intimidade e oração também, a esposa e o marido, para que juntos, Pai, coloquem as situações, os desejos, os projetos, os sonhos, Pai. Oh Deus, intensifica, Pai, isso no coração de cada um, Senhor Jesus, de cada um de nós, Pai. Oh Deus, nós precisamos da Tua sabedoria, Pai. Capacita, Pai, capacita cada um, para que esse momento seja cada vez mais multiplicado. 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, depois 15, depois 20, depois 30, Pai. Assim vamos saber, Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a oração não muda teu coração. Somos nós que mudamos, Pai. Mudamos na nossa maneira de falar, no nosso palavreado, nas nossas atitudes, Senhor Jesus. Precisamos, Pai, de oração. Precisamos desse canal aberto. Precisamos porque é a nossa fortaleza, a nossa arma, Senhor Jesus. Capacita, Pai. Capacita-nos diariamente, Senhor Jesus, para que possamos ter esse momento de intimidade. A nossa carne é fogo, Senhor Jesus. Oh Deus, mas nós queremos subjugá-la, Pai. Subjugá-la, Pai, para que possamos aumentar sempre esse período de oração. E nós vamos viver qual é essa vontade perfeita para nossas vidas. Existe uma promessa, existe a promessa de tomar posse da herança. Então nós vamos nos levantar orando sem cessar para nosso Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar agora por atitudes que nós temos que mudar. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, mas nós estamos aqui buscando a perfeita varonilidade, amém? Então vamos orar agora para que o Senhor nos ajude e nos dê força para mudarmos aquilo que tem que ser mudado nas nossas vidas. Aleluia. Jesus, Pai amado e querido, Senhor, eu te agradeço, Deus, em primeiro lugar, Pai, porque o Senhor criou, Jesus, cada um de nós de um jeito, Senhor, com um temperamento, Deus, mas nós sabemos, Jesus, que se temos tido atitudes, Senhor, que não tem agradado a Ti, Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor mostre, Jesus, para cada um de nós, Pai, o que precisa ser mudado, Jesus. Ó, Pai, qual é a atitude, qual é a postura, qual é o proceder, Senhor, qual é a palavra, Jesus, que temos
sentido, falado, Jesus, que não agrada o teu coração, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, buscando, Senhor, a perfeição, Jesus. Cumpre-nos, Deus, te agradar, Jesus, acima de tudo, Pai. E, ó Deus, se temos feito, Jesus, coisas que não te agradam, Senhor, que o Senhor nos dê força, Jesus. Que nós não usemos, Senhor, o nosso temperamento, Jesus, como muleta, Senhor, para dizer que sou assim e vou morrer assim. Não, Jesus, o Senhor nos dá força, Jesus, para que mudemos, Jesus, o que tem que ser mudado, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, um proceder santo na nossa família, Pai, na nossa casa, Jesus, com os nossos amigos, na igreja, Jesus, no nosso trabalho, Senhor, com os colegas de trabalho, Jesus, que nós possamos, Senhor, resplandecer a tua glória, Senhor, dar um bom testemunho, Jesus, que os nossos lábios, Senhor, não se abram, Jesus, para proferirem mentiras, Jesus, que falemos sempre, Senhor, de acordo com os teus oráculos, Jesus. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar situações, Deus, mesmo que ainda tenha algum filho, Jesus, que se encontre fraco, Senhor, sem forças, Jesus, para mudar aquilo que tem que ser mudado. O Senhor pode ajudar, Deus. O Senhor ouve as nossas orações, Deus. O Senhor nos capacita, o Senhor cuida de nós, Jesus, e o Senhor tem o melhor, Deus, para cada um de nós, Pai. Por isso, Jesus, eu creio, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a transformar, Jesus, a mudar, Jesus, aquilo que não tem agradado a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te agradar, Jesus, para sermos santos, Jesus. Ó, Senhor, nós somos a Tua imagem e a Tua semelhança, Jesus, e nós não podemos ser contrário àquilo que o Senhor é, Jesus. Por isso, Senhor, eu Te peço, Deus, por esta igreja, Jesus, pelos meus irmãos, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por compromisso com o reino. Você é comprometido com o Senhor? Com certeza. Estamos aqui numa oração e confissão numa segunda-feira, porque temos um compromisso feito com o Senhor, não é verdade? Vamos orar para que o Senhor nos dê força e capacidade para mantermos este compromisso que já foi feito. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, porque estamos aqui nesta noite, ó Pai, porque temos um compromisso que fizemos contigo, Senhor Jesus. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor Jesus, dá-nos capacidade, ó Deus querido, para cumprir todos esses compromissos assumidos, ó Pai. Ó Deus amado, a Tua palavra diz, Senhor, que não devemos fazer a Tua obra relaxadamente, ó Deus querido. Queremos fazer com perfeição, Jesus. Queremos fazer com qualidade, Deus. Não queremos fazer de qualquer jeito, Senhor. Dá-nos força, Senhor Jesus, coragem, ó Deus, para atingirmos a excelência, Senhor Jesus. Ó Pai querido, por isso eu te peço, Senhor, que nós possamos, ó Deus amado, mantermos compromissos feitos, como dizimar, Jesus. Queremos manter este compromisso, queremos manter o compromisso de orar, Jesus, como estamos fazendo hoje, Senhor. E às vezes, Senhor Jesus, não orarmos por nós, ó Pai, mas entrarmos na brecha por aqueles que precisam de oração, Jesus. Queremos continuar sendo intercessores fiéis às segundas-feiras, ó Pai. Eu oro, Senhor, pelo compromisso de pregar a palavra, ó Deus. Independente de estarmos com o microfone na mão, Senhor, mas que nós possamos ter o compromisso de pregar a Tua graça, Senhor, àqueles que não conhecem. Seja no ônibus, ó Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, Senhor Jesus, com os vizinhos, ó Deus amado, que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades, ó Pai. Ó Deus amado, oro agora, Senhor, por aqueles que fizeram um compromisso de trabalhar na Tua casa, Jesus, de trabalhar nesta igreja linda, Senhor Jesus, em todos os setores, ó Deus querido, eu te peço, Senhor, que haja, Senhor Deus querido, força para continuar trabalhando, ó Pai amado, com um compromisso contigo, Jesus, na recepção, na livraria, Senhor Jesus, na limpeza da igreja, ó Deus, aqueles que atuam na internet, Jesus, ó Pai amado, o pessoal, o grupo de divulgação, gravação de programa, Senhor, ó Pai, quem atua no som, Jesus, aqueles que dão aula para as crianças, Senhor Jesus, aqueles que estão, Senhor Jesus, imbuídos, Senhor Jesus, da responsabilidade de pregar a Tua palavra, ó Deus. As pessoas que estão, Senhor Jesus, no louvor da Tua igreja, ó Pai, coralistas, ó Deus querido, conscientiza, Senhor Jesus, da responsabilidade necessária, ó Deus querido.
Queremos te dar o melhor, Senhor. Por isso, Senhor, eu oro agora, Jesus, para que nós tenhamos assiduidade, ó Deus, que nós sejamos pessoas pontuais, cumpridoras, Senhor Jesus, dos nossos horários, ó Pai, que não cheguemos atrasados, ó Pai, que não façamos as coisas de qualquer jeito, Jesus. Queremos te dar o melhor, Senhor, porque capacidade o Senhor já nos deu, ó Pai. Nós estamos pegando os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu e estamos devolvendo na tua casa, Senhor, para te servir, Jesus. Queremos fazer tudo, Jesus, como se fizéssemos diretamente para ti, Senhor. Recebe, Jesus querido, as nossas vidas na tua casa, Senhor, para te servir. E que sejamos, ó Pai, pessoas responsáveis. E que tudo fizermos, Senhor, façamos, ó Deus, para ti, Senhor Jesus. Não para homens, para que pessoas vejam, Senhor, para que nós nos ensoberbeçamos, ó Deus amado. Não, Jesus, que não haja orgulho próprio, mas que somente o teu nome seja exaltado. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aproveitando o corpo ministerial aqui, eu queria saber de vocês que estão aqui conosco. Há alguém no nosso meio que tem um pedido especial que tem que ser manifestado esta semana? Alguém está aqui no nosso meio que precisa ver manifestado a glória de Deus na sua vida, seja na área profissional, sei lá, algum exame que você vai fazer, algum teste, alguma coisa. Eu gostaria que ficasse nessa primeira fila. Você que quer receber uma oração esta semana, tem alguém? Por favor, fique aqui nessa primeira fila aqui, ó. Pode pegar essa, só vai ficar aqui na frente, por favor. Fiquem aqui nessa primeira fileira, do lado direito, no meio, se precisar do lado esquerdo. E os nossos intercessores vão até vocês e vão orar pela vida de vocês. Amém? Você crê? Você crê? Nós já oramos por tantas coisas hoje. Nós já aprendemos tanto do nosso Deus nesta noite. Nós já clamamos por tantas benesses que o Senhor certamente estará as nossas vidas, na vida de alguém que nós conhecemos. Mas também, eu reitero aquilo que a Bispa Solange pregou lá em Itanhaém: é tempo de coisas grandes. É nosso direito termos coisas grandes. Então nós vamos orar com fé, não como meninos, como eu disse no começo, mas como homens, mulheres, sábios. Você que ficou aí sentado, interceda, erga sua mão na direção dessas pessoas e interceda por essas pessoas, ainda que você não saiba qual é o problema. Elas sabem, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração e a mente de cada uma dessas pessoas, e o Senhor fará, porque nós vamos dar um basta nessa noite a qualquer situação contrária. Amém? Você está pronto? Por favor, pessoal do louvor que for tocar, os músicos, por favor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e amado, Tu és o nosso grande eu sou. Ó Jesus, Tu és bendito, Senhor, nos Teus caminhos, Jesus. Tu sabes todas as coisas, conheces o nosso coração, Senhor, como nunca. Ó Jesus, Tu nos conheces, Senhor, Tu nos conheces, ó Pai. Ó Jesus, não importa a distância, não importa o tamanho do problema, não importa a circunstância que nós nos encontremos, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que a nossa esperança está em Ti, Jesus. Nós esperamos somente em Ti, ó Deus querido. Ó Deus, Tu morreste no nosso lugar. O Seu sacrifício, Senhor, foi por nós, foi pela minha vida, foi pela vida dos Teus filhos, Jesus. Ó Deus, nesta hora nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai querido, pela bênção, Senhor, que os Teus filhos precisam nesta semana, Jesus. Não importa, Senhor, não importa, ó Deus, o tamanho, Senhor. Nós sabemos que Tu és o médico de médicos. Ó Senhor, Tu és o nosso reto juiz. Ó Deus, o Senhor advoga as nossas causas, Senhor Jesus. Abre as portas, Senhor. Estende as Suas mãos, Senhor, sobre o Teu povo nesta hora, Deus. Mandamos, Senhor,
ó Deus querido, damos ordens aos teus anjos nesta hora, Senhor, que ministrem em favor dos teus filhos, ó Pai querido, que ministrem, ó Pai querido, livrando-os, ó Deus, dos homens maus, Senhor, dos assaltantes, dos ladrões, dos sequestradores, Senhor, ó Deus querido, livra os teus filhos, Senhor, nesta hora, Senhor, de toda enfermidade, como nós já oramos, Senhor, ó Deus querido, toda injustiça, ó Deus querido, que haja justiça na vida dos teus filhos nesta hora, Pai. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, porque em Ti nós confiamos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, grandes coisas o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, Senhor Jesus. E não é, Senhor, ó Deus querido, nós cremos, Senhor, recebemos o melhor desta terra, ligamos aqui na terra, está sendo ligado no céu nesta hora, ó Pai. Ó Deus, chamamos a existência, Senhor, aquilo que ainda não existe, Senhor. Chamamos a existência aquilo que nos nossos olhos não podem ver, mas, Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes os desejos, Senhor, das nossas mentes, das nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso clamamos a Ti, buscamos a Ti, Senhor, que as portas se abram nesta hora. Ó Deus, que as janelas dos céus estejam abertas sobre as vidas dos Teus filhos nesta hora, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida Tua internauta que nos assiste nesta hora, Senhor. Ó Deus, eu creio, eu mando uma palavra para você que nos assiste. Ó Deus querido, se você nesta hora está sentindo falta de algo, se você tem necessidade de alguma coisa, receba na tua vida, o Senhor te dará esta semana. Receba os milagres, receba a manifestação, Senhor, da Tua glória. Nós cremos, ó Deus querido, a Sua manifestação, Senhor, estará presente, Senhor, na vida dos Teus filhos nesta noite, Jesus. Ó Deus, cremos, Senhor. Cremos, ó Deus, em Ti, Jesus. Recebemos, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu conheces, ó Pai querido. E o Senhor sabe, Senhor, o que nós precisamos, Senhor, o que nós necessitamos, ó Deus querido. Ó Deus, e recebemos, pelo poder da Tua glória, Jesus, a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. É em Teu nome, Senhor, é em Teu nome, Senhor, que nós cremos. É no Teu nome, Senhor, que nós já recebemos. Porque a Deus, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade serão dadas, Senhor. É em Teu nome, Senhor. Nós já Te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que nos chegou às mãos, Senhor, por tudo que nos tem chegado às mãos, Senhor, e declaramos que muito mais virá, que grandes coisas virá às nossas vidas, ainda que a nossa mente não conheça, ainda que os nossos olhos não vejam, nós veremos a Tua glória manifestada no nosso meio, através dos testemunhos, através dos milagres. Nós cremos e recebemos, e aquele que crê, aquele que confessa com fé, que recebeu na sua vida e que recebe a manifestação do poder de Deus, diga amém, aleluia, glória a Deus. Vocês verão a glória de Deus nesta noite, a partir de hoje, em nome de Jesus, aleluia. Antes que nós louvarmos, vá voltando ao seu lugar. Vamos louvar, um louvor extraordinário, uma música realmente que abalará as estruturas. Mas antes, estenda sua mão na direção do altar. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as manifestações do Espírito Santo de Deus sejam constantes com cada um que está aqui nesta noite, que vocês possam voltar aos seus lares em paz, em perfeita vitória, em harmonia, certos de que a vitória virá às vossas vidas em nome de Jesus. A você, internauta, boa noite, que você receba uma semana vitoriosa em o nome de Jesus. Amém. Em mim de exaltar o Senhor.